E a irmã estava saudável. Dentro de 30 dias ela apodreceu em vida e o caixão dela foi lacrado, viu? Ela apodreceu em vida, só porque chamou todo mundo aqui nesse altar de profeta de Baal. Meu falecido marido não queria que eu fosse pastora, nem muito menos frequentar a igreja. Quando eu chegava da igreja, o portão estava fechado com 4 voltas de corrente e muitas vezes eu pedi uma serrinha de ferro para serrar essas correntes para poder entrar para minha casa. E o Senhor me disse que ia eliminá-lo se ele continuasse impedindo o meu ministério com Deus e cumprindo. Olha aqui, a certidão de óbito, ele queria me limitar e Deus limitou ele na sepultura. E eu estou aqui, pregando a palavra de Deus. Oh, glória. Nossa, como é doce o coração desta senhora, né? A cara dela é de fofinha, engana e muito bem. Vocês acabaram de ver aí 2 confissões da pastora Nadir que são um tanto intrigantes. Eu prometi no último vídeo sobre a pastora Nadir que iria voltar com mais alguns detalhes. O mesmo que foi fiel lá na igreja da Nadir e teve o seu casamento destruído por conta de suas doutrinas, ele volta trazendo aí alguns detalhes muito peculiares. Segundo ele, não são palavras do André Carpano, supostamente 4 pessoas passaram aí por uma situação complicada e as 4 perderam sua vida após irem à casa da Nadir. Bom, um morava lá, né, que vocês viram que era o marido, né? Essa história é um tanto intrigante mesmo. Antes de eu mostrar o áudio aqui, eu quero deixar em aberto o direito de resposta e pronunciamento da pastora Nadir e de qualquer pessoa mencionada no áudio a seguir. Ele não representa a opinião do André Carpano, mas é apenas um relato de um ex-fiel mencionando o que aconteceu dentro da instituição. Confere aí, já já eu retorno para um breve comentário. Então, André, lembra quando eu comentei no áudio acima que num certo momento eu procurei a Nadir e o pastor Augusto para a gente conversar com a minha esposa e tentar intermediar para a gente poder pacificar? Tá lembrado do áudio acima? Resumindo, num certo momento, André, a Nadir falou de uma membro da igreja dela, era uma membro da igreja dela, que frequentava a casa dela e tudo, e num certo dia, essa membro chegou na casa dela e deitou, sentou no sofá lá e tudo, tal, etc. E aí ela fez comida, etc e tal, elas comeram e que não sei o que. E essa mulher, depois de algum tempo, essa mulher começou a passar mal. Depois de algum momento, essa mulher começou a passar mal. O que aconteceu? Ela foi orar e ela disse que a Nadir falou pra mim e pra minha esposa, tá? Pra mim e pra minha esposa. Tava eu e minha esposa lá e o pastor Augusto. Antes que você... pra você entender bem a ordem, pra você não pensar que eu tô deturpando a coisa. E você vai entender o que vai te chocar nessa história. Porque eu vou te adiantar uma coisa. Com a tesoureira e o marido da Nadir, já são 4 óbitos dentro daquela casa, tá? 4 óbitos. Isso, André. Pode tomar um susto. Pode tomar um susto. Né? Porque a Nadir costuma dizer, colocar o marido dela de um cara ruim, um cara mau, que dormia com o facão embaixo do travesseiro. Cara, uma pessoa que dorme com uma arma embaixo do travesseiro, ela tá preparada para fazer o mal, ou ela tá preparada para se defender, se proteger, se alguém tentar fazer o mal para ela? Pra que alguém dorme com uma arma embaixo do travesseiro? É para se defender caso alguém invada a casa dele. Certo? Igual a música do Homem na Estrada lá, que fala bem claro quando os policiais vão invadir a casa, tudo, e o cara já pega e já começa a trocar tiro com a polícia, etc e tal, tá bom? Não tem muito a ver, mas você entendeu a referência, correto? Beleza. Resumindo, essa mulher chegou e começaram a conversar, como sempre, não era dia de culto, ou melhor, não era dia de culto não, porque culto lá em todo dia. Só que a Nadir é especial. Ela não desce todos os dias. Ela põe as ovelhas para ministrar o culto e ela desce nos dias específicos. Normalmente é o dia de sexta-feira, é o culto de sexta-feira, o culto de sábado, que é esse culto que parece um candomblé, um candomgospel, né? Um bandom gospel. E
o dia de domingo. São os dias que a Nadir desce. Os outros dias, normalmente, quem faz o culto ou é o pastor Augusto ou as missionárias, né? As obreiras, as missionárias, enfim. Enfim, que você vai ter lá essa minha esposa. Tem aquela outra irmã lá também que viu os cavalos marinhos, que é outra louca, desvairada, outra doida que fica fazendo cosplay de Nadir, imitando a Nadir. É outra mentirosa, Cristina sem vergonha, que no meu casamento falou que naquele ano iria estourar uma bomba da CCB que o mundo nunca viu e queria abalar completamente a congregação. E no fim, a bomba que saiu da CCB, de verdade mesmo, já tinha saído bem antes da data do meu casamento, bem antes, que foi quando o Cláudio Marsola falou que Deus perdoa, mas a congregação cristã não. Entendeu? Eu já tinha estourado a bomba, então não fazia sentido a fala dela, já que já havia tido algo do tipo. Entendeu? E no fim, falsa profeta. Como a própria dita cuja sua líder maior não se cumpriu. Mas voltando ao ponto. Desculpa, eu sou meio... Como é que é a palavra assim? Eu sou... Como é que é a palavra? Esqueci a palavra agora. Esqueci a palavra, enfim. Resumindo, voltando ao ponto. A mulher chegou lá na casa da Nadir, tá bom? A mulher chegou lá na casa da Nadir e ficou lá durante a tarde, tudo e tal, e comeu. E depois a mulher começou a passar mal. E aí a Nadir foi pra orar. Tava o pastor Augusto presente quando ela me contou essa história, minha esposa, tá bom? Resumindo, foi pra orar e disse que quando ela foi pra botar a mão na mulher pra orar, Deus falou dentro dela que não era pra ela encostar na mulher porque a mulher estava em pecado, porque a mulher havia feito sexo oral na noite anterior. E portanto, não era pra ele orar, não era pra ela orar e nem colocar a mão sobre a mulher. E ela obedeceu a Deus e não fez nada. Resumindo, a mulher veio a entrar em óbito no sofá da casa dela. Aí você fala, pô, peraí, não é a tesoureira? Não, André, não é a tesoureira. O caso da tesoureira é outra pessoa. Como eu te digo que é outra pessoa? Lembra que eu comentei que a minha esposa tem um filho maior de idade, certo? O que acontece? Esse filho trabalhava na mesma empresa que eu atualmente trabalho, que é... O que acontece? Certa vez eu comentei com ele, depois que eu me separei dela, e quando eu me separei, inclusive o filho da minha esposa queria vir junto comigo e com meu filho. Por quê? Porque entre a gente ele tinha muito mais família do que ele tinha com a própria mãe. Porque a mãe sempre estava sempre perseguindo, xingando, esculachando, e eu não dava um apoio, um incentivo. Inclusive eu estava ensinando ele a se defender. Então ele tinha em mim praticamente um pai, entendeu? Embora durou pouco tempo, mas a gente tinha uma relação de amigo, quase de pai. Ele tinha uma relação praticamente de irmão com o meu filho. E ele queria vir embora comigo. Mas eu falei, não, apesar de tudo, esse é o momento que você tem que apoiar sua mãe. Sua mãe vai precisar de apoio. Apesar dela estar errada, ela é ser humano. Isso vai doer. Ela precisa do apoio. Então nesse momento ela precisa de você. Por isso eu não deixei que ele viesse. Mas resumindo, certo dia na firma, eu comentei sobre esse caso quando a Nadir falou esse caso da tesoureira na internet. Aí eu peguei e falei, não é o caso lá da mulher que a Nadir foi orar e disse que Deus revelou pra ela que a mulher estava em pecado, tinha feito sexo oral na noite anterior? Aí ele pegou e falou, não, essa aí é outra. Falei, peraí, então é a tesoureira, mas essa aí que morreu dentro da casa da Nadir? Ele falou, é. Eu falei, mas no mesmo dia que a Nadir me contou esse caso, ela contou o caso de um outro membro da igreja, alguns anos antes, que também dentro da igreja começou a passar mal e ela foi para fazer oração, e quando ela foi para fazer oração, supostamente Deus teria dito para ela não encostar nele porque ele estava impuro, estava em pecado, porque ele também tinha praticado sexo oral na noite anterior, ou foi no mesmo dia, dessa parte eu não me lembro o detalhe. Resumindo, André, vamos aos detalhes. A Nadir falou com a boca dela, para mim, para minha esposa e na frente do filho dela. Ou seja, o pastor Augusto é testemunha do que ela disse, independente se ele testemunhou com os olhos ambos os eventos, tá bom? De que essa mulher que passou mal e ela foi para orar e Deus mandou ela não orar porque a mulher estava impura porque havia feito sexo oral, e ela usou o exemplo desse outro homem. Por que ela citou esses detalhes comigo? Porque uma das partes que eu levei em questão dessa reunião é a questão da
saúde da nossa vida sexual, da minha e da minha esposa. Falei, pô, minha vida com ela, minha vida sexual com ela, eu tô me sentindo vivendo com uma mulher de 70 anos. Eu tô me sentindo um velho com jovialidade vivendo com uma mulher absolutamente idosa. Porque eu não consigo ter uma vida sexual sadia com a minha esposa por causa das suas doutrinas. Aí foi que ela usou essa inferência dessa suposta membro que faleceu dentro da casa dela, entendeu? E também comeu na casa dela, tá? Também comeu e passou mal e veio a falecer. E ela, quando foi orar, supostamente a mulher estava em pecado, por isso ela não orou pela mulher, não encostou na mulher. E usou o exemplo do cara para, tipo, sabe, fazer aquela ambivalência, aquele espelhamento comigo por ser homem, querendo dizer, ó, Deus põe a mão nela se ela fizer, mas Deus também põe a mão em você. Entendeu? Mas, pô, eu sei o que é psicologia inversa. Vai meter o louco pra mim? Falar igual um dos meus alunos. Vai mentir pra mentiroso. Entendeu? Tem um aluno meu que fala isso, o Titã. Entendeu? É uma frase bastante icônica, mas hoje eu vejo o sentido que faz. Resumindo, André. O marido dela, você já sabe a versão da história que ela contou, e tudo leva a crer que ela matou o marido à míngua. Fez o marido ir morrendo de fome, o caramba quatro tempero das coisas, tudo dá a entender que ela matou o marido à míngua e que ela, tipo, ela tem um amargo dentro dela que ela foi responsável pela morte do marido. Porém, tem o caso da tesoureira. Fora disso, tem o caso dessa outra membro da igreja que também faleceu na cozinha dela após ter comido e supostamente estaria em pecado por ter cometido o ato de sexo oral. E tem esse outro membro do sexo masculino, esse irmão, que também faleceu também dentro da igreja. Aí eu já não lembro se foi dentro da casa ou da igreja, mas eu sei que estava lá nas dependências dela, quando tal coisa aconteceu. E isso eu ratifiquei com que é filho da minha esposa. Quando eu usei esses exemplos, ele falou, não, esses são casos separados. Falei, essas 3 pessoas morreram nas dependências da casa da Nadir. A tesoureira, essa irmã e esse irmão. Essas 3 pessoas. Isso não é estranho pra você? Ele acontece, né? Ela é uma pessoa pública. Eu falei, não, filho, você não tá entendendo. Tem algo muito estranho nessa história. Então, André, pra mim, eu vou te falar a minha opinião. Eu confio que a Nadir é uma psicopata. Tanto que eu nunca vi a Nadir chorar. Psicopata não chora, tá? Psicopata não chora. E psicopata tem vários níveis. Psicopatas são pessoas absolutamente inteligentes, mas são pessoas insensíveis, não têm a menor sensibilidade, não têm a menor empatia. Se você já deve ter estudado a respeito, você sabe a questão das amígdalas cerebrais, que não produzem todos os neurotransmissores, etc. Inferentes, ocitocina, dopamina, endorfina, tudo necessário para a pessoa ser uma pessoa normal, desenvolver conexões, empatia, etc. E tal. Não preciso detalhar essas coisas, porque com toda certeza você entende dessa parte. E se não entende, você encontra coisas fáceis na internet para você conseguir entender essa questão. Para mim, eu acho que a Nadir é uma psicopata. Porque se tiver certo e realmente são indivíduos diferentes, essa mulher já tem 4 óbitos que aconteceram dentro da casa dela. E ninguém questiona isso. Ninguém questiona. Você tá entendendo, André? Então, tipo assim, não sei como você pode intermediar. Como você pode fazer a inferência desse questionamento. Mas eu sei que você vai conseguir fazer com sabedoria, com profissionalismo e com excelência. Eu sei que você vai conseguir fazer. Se te interessar, se não te interessar, morreu aqui o assunto, não precisa fazer nada. O que eu posso dizer para você sem medo de errar. Sobre essa mulher que faleceu na casa da Nadir, ela falou para mim, para minha esposa e pro filho dela na casa do filho dela. Sobre esse irmão que também morreu nas dependências da casa dela, eu não lembro se foi no culto, no ato do culto, se eu não me engano, teve o culto, ele estava no culto, quando terminou o culto ele começou a passar mal, ela falou para ele sentar nas cadeiras, se eu não me engano, e foi oferecer um copo d'água, alguma coisa, todo mundo, o pessoal já tinha ido embora, tudo, e de repente o velho começou a passar mal e tudo, ela foi pra orar e o cara teve um piripaque e supostamente, como é que chama, Deus falou com ela que o cara estava em pecado. Entendeu? E, de repente, eu vejo na internet ela falar do caso dessa tesoureira. O caso dessa tesoureira, ela não havia comentado. E tanto que eu pensei que era a mesma pessoa. Quando eu perguntei
filho da minha ex-esposa, ele falou que eram pessoas distintas. Foi o que me deu aquele start. Eu tô há muito tempo, André, para levantar esses questionamentos e fazer chegar até você. Eu tô chegando até você através do seu link do canal, que você dispõe o link dos vídeos disponibilizados, os vídeos que você posta todos os dias, entendeu? Aí me deu esse start de, pô, pera, deixa eu procurar pelo administrador, eu consigo falar com ele. Então, André, tá na tua mão, fica a seu critério, se te serve, se não te serve. Se você achar que não te serve, normal, entendeu? Mas, pelo menos, já dá pra você ter uma ideia de que possivelmente você tá lidando com uma psicopata. Tá lidando com uma sociopata, na melhor das opções, uma sociopata. Que gosta de fazer coisas e gosta de aparecer, gosta de ser reconhecido. O sociopata é isso. O psicopata ele costuma ser discreto, mas o sociopata não, ele gosta de plateia. Além dele fazer algo cruel, perverso, ele gosta de plateia, ele gosta de audiência, ele gosta de deixar a marca dele, ele gosta de deixar o autógrafo, o nome dele ali. Só que ele quer que as pessoas identifiquem enquanto ele, ó, foi fulano. Entendeu? Então, pra mim, a Nadia é uma sociopata. É isso que eu vejo. Porque eu cansei de ver nos cultos, André, ela pregando para as irmãs que tinham problema no casamento, e ela pregando, falando que Deus estava abrindo uma cova para o problema, pedra no sapato da irmã, que fulano, que não sei o que e tal, avisa pro seu marido que Deus abriu uma cova, que Deus está avisando que ele vai descer a cova, que vai fazer e acontecer e tudo. André, eu cansei de ver. Nos 7 meses e meio que eu vivi com a minha esposa, eu vi cada coisa absurda dentro daquela igreja. Que Deus me perdoe. Nem quando eu era do candomblé, nem quando eu vivia nos terreiros eu via essas coisas, entendeu? Então, André, tá a seu critério, tá bom? Deus te abençoe, que a paz esteja com você, com a sua casa, sua família, com seus filhos. Você é um baita de um pai, você é um baita de um exemplo, entendeu? Você é baixinho, mas é um grande homem, se bem que eu sou baixinho também, possivelmente eu sou menor do que você, tá bom, André? Deus te abençoe, é um prazer estar falando com você, espero estar te ajudando nessa parte, porque eu sei que você está aí pela verdade. Independente de ser a sua forma de ganhar a vida, eu sei que você está aí lutando pela verdade. Eu acredito que você é um ministro da verdade e esse é o ministério que Deus te deu. Tá bom? De desmascarar esses falsos profetas, esses mentirosos, esses filhos do diabo. Eu, André, hoje eu não tenho a minha fé do jeito que era. Até porque no passado, André, eu já cheguei num nível que eu fiquei por mais de 10 anos como ateu, não acreditava em nada. Depois de um evento que aconteceu com a mãe da minha filha caçula, foi que eu passei a ter um contato com Deus e praticar e exercitar a fé, entendeu? Mas quando eu já estava caminhando foi quando eu conheci minha esposa e quando casei com ela, barrancou tudo porque depois abalou todas as minhas convicções. Mas independente do seu não ser, eu tenho minha fé em Deus. E eu acredito plenamente que as pessoas que lutam pela verdade são guiadas por Deus, são levantadas por Deus. Principalmente para desmascarar esses falsos profetas. Porque hoje em dia é fácil falar profeta, né? É fácil falar profeta. Só que os mortos continuam mortos. Os mudos continuam mudos, paralíticos continuam paralíticos, surdos continuam surdos, na Covid ninguém ressuscitou. E nenhum milagre aconteceu, nenhum milagre acontece, mas quando acontece uma desgraça, uma tragédia, rapidinho o nego quer meter o nome e falar: eu disse, não tem Deus, é eu. É Deus, é eu, né? Nadia é a que normalmente corre. Fora quando ela pegou e profetizou a sua morte, a morte de outros youtubers naquele desafio, e depois veio falar na cara dura, bem clara, que ela se precipitou e que Deus fez o desafio, mas ela falou errado, sabe? Mentirosa, cretina, sem vergonha. Sem vergonha, sem vergonha. Sabe? Aquela mulher, Deus me perdoe. Aquela mulher precisa, Deus me perdoe. Desculpa então falar que não é nada cristão, mas ela precisa de uma jeba de jumento daquelas bem grandonas, gigantescas, pra ver se apaga essa maldade dela quando apagar o fogo dela. Porque ela não gosta de ver ninguém feliz, ela não gosta de ver casal feliz. Dentro da igreja dela, se eu vi 2 casais felizes foi muito. Todos os outros casais têm problemas graves, ou já estão separados, ou já estão divorciados. Pensa um lugar onde o que mais tem é gente separada e divorciada. É na igreja dela. Fica essa dica, tá bom? Bem, fica a seu critério. A paz, Deus te abençoe. Perdão, eu fui hiper resumido o máximo possível. Comprimi, sabe, em formato WinRAR todas as informações para ver como que você pode usar a seu favor. Mas por favor, faça um questionamento para ela sobre a questão do estatuto que eu falei no áudio anterior e sobre a questão
dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Qual o registro que existe dessas pessoas? Morreram na casa dela e como que foi isso? Porque já são 4 pessoas com o marido dela. 4 pessoas com o marido dela. E o marido dela, ela fala da própria boca que ele dormia armado. Se ele dormia armado é porque ele tinha medo de alguma coisa acontecer com ele. Ele tinha medo de, sei lá, a mulher ir lá e tentar matar ele, chamar uma faca ou qualquer coisa. Porque ninguém dorme com um facão na mão, com um facão embaixo do travesseiro, se não tiver certeza que alguém tá tentando matar ele. Tá bom? Rapaz, Deus abençoe, desculpa, um bom fim de semana. Todo mundo viu que a Nadir já confessou algumas dessas coisas em vídeo. Ela comenta sobre os fiéis que acabaram perdendo a vida e você percebe que o sermão dela é voltado a esse tipo de discurso, que quem discorda dela vai perder a vida, que quem questiona vai parar na sepultura. Eu acho um tanto estranho e eu acredito que é necessário que as autoridades investiguem a pastora Nadir. Esse povo aí tem uma mania de querer que as pessoas percam a vida e eu não consigo encontrar o amor de Deus tanto no sermão quanto na conduta destes. Pastora Nadir, e aí, esse áudio que a gente mostrou é verdade ou não? E esses pedidos aí que foram citados pelo rapaz sobre o casamento dele e a doutrina que a senhora prega na igreja? Tá complicada aí a situação, hein, Nadir? Obrigado mais uma vez o carinho e atenção de todos pelo baixinho. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!